Muito bem, meus amigos, são 13 horas e 23 minutos. Nós estamos aqui, hoje são dia 23, não é isso? Hoje são dia 23 do mês de maio de 2019. Nós estamos falando aqui diretamente dos estúdios do Primeira Linha Web Rádio, recebendo a visita de Cláudio Caramelo, ele que é prefeito em Sete Lagoas, está como prefeito no lugar do prefeito cassado pela Justiça, como todos já devem saber, e também está aqui como candidato nessas eleições extemporâneas que acontece agora no dia 2, portanto, nós teremos em Sete Lagoas uma nova eleição, e o Caramelo também concorre à prefeitura e, sendo vencedor, ficará até o final do ano de 2020. Portanto, uma boa tarde, Caramelo, seja muito bem-vindo aos estúdios do Primeira Linha Web Rádio. Nós estamos aqui para falar sobre seus planos de governo, sobre a situação da prefeitura e sobre as eleições que se aproximam. Boa tarde, Caramelo. Boa tarde, Manan, boa tarde a todos os ouvintes da Web Rádio Primeira Linha. É uma honra estar aqui participando de um programa tão importante. Muito bem, Caramelo, nós temos uma situação interessante para discutir, mas antes eu gostaria de uma breve apresentação. Nós estamos aqui no Primeira Linha Web Rádio, de Sete Lagoas para Minas, para o Brasil e para o mundo. Então aquelas pessoas que não o conhecem, logicamente querem saber quem é Cláudio Caramelo. Eu sou Cláudio Henrique Nassif Gonçalves, conhecido como Caramelo, nascido e criado aqui no bairro Boa Vista, em Sete Lagoas. Comecei minha vida política nos movimentos estudantis, depois ingressei na CEMIG em 1989, dia 25 de maio de 89, daqui 2 dias completo 30 anos de empresa, uma honra para mim. E na CEMIG eu filiei ao Partido dos Trabalhadores, candidatei a vereador por 2 vezes, em 2012 fui eleito vereador, em 2016 fui reeleito. Fui eleito presidente da Câmara, reeleito presidente da Câmara, e agora, por força judicial, estou como prefeito de Sete Lagoas há 40 dias. Há 40 dias. Muito bem, você está há 40 dias na prefeitura e, logicamente, você já teve aí sentando naquela cadeira, que é tudo muito diferente do que sentar numa cadeira legislativa. Sentar numa cadeira executiva, obviamente, é bem diferente. Eu tenho certeza que você deve ter tomado um impacto, um choque, porque é completamente outra história. Resumidamente, foi um choque para você? Foi uma responsabilidade muito grande, né? Você pensar que você vai conduzir uma cidade de 250 mil habitantes, né? Na situação que eu encontrei, né? Numa crise política e financeira, então deu um impacto, sim. Mas como, foi Deus na frente de tudo, sentei, refleti e falei assim, eu tenho que priorizar algumas coisas. E aí eu priorizei o funcionalismo público, a limpeza urbana e o tapa-buraco. O funcionalismo, em conjunto com a Secretaria de Fazenda, né? E outros demais órgãos, estudamos uma estratégia, né? Conseguimos pagar 3 folhas em 40 dias, né? O tapa-buraco estava suspenso há quase 6 meses. Conseguimos recursos na Secretaria de Trânsito, fizemos a licitação, começamos a operação tapa-buraco, graças a Deus está indo muito bem, sabendo que ainda falta muito, né? Então assim, terá que dar continuidade, mas já está acontecendo. E a limpeza urbana, eu peguei uma dívida de 14 milhões com a empresa, chamei para negociar. 14 milhões? 14 milhões. E aí, convidei a empresa para um diálogo franco, falando que não ia, a partir de que não ia atrasar mais nenhum centavo, que ia pagar em dia, que não ia aumentar a dívida, e que no momento apropriado, né, a prefeitura deve, não foi eu que fiz a dívida, mas a instituição deve, então que a gente ia estudar uma maneira de pagar essa dívida. Eles não pararam com a coleta de lixo que estava sendo ameaçado, e a limpeza eles começaram a retomar gradativamente. Sábado agora, né, próximo, eles vão estar com a equipe completa, né, de varrição na rua. Então foi uma vitória, muito satisfeito, né? Tem muita gente falando que eu não estava fazendo nada. Então eu acho o seguinte, né? Quanto a fatos não há argumento. Está aí na rua, está pro buraco, o salário estava na conta das pessoas, né? Inclusive, me parece que você pagou também alguma coisa referente ao ano passado. Isso, recentemente. A última folha que eu paguei foi referente ao dezembro do ano passado. Na verdade, nesse momento agora, a prefeitura deve o 13º do ano passado, só isso. É a única dívida que você herdou que ainda está para ser paga. Mas de resto você está em dia. Estou em dia. Já estamos fazendo planejamento, né, para tentar, se não conseguir pagar à vista, abrir uma negociação com os sindicatos, né, para que
possamos parcelar igual foi uma ação do governador Zema, né? Entendi. Sete Lagoas tem jeito? Acredito demais, né? Inclusive a minha candidatura surgiu nisso, né? Sentar naquela cadeira ali, eu vi que tem muito problema, mas faltava muita vontade política de resolver as coisas, que com seriedade, com a parceria com as entidades, né? A CI, Sindicomércio, o empresariado, né? O funcionalismo, a gente consegue colocar Sete Lagoas no lugar que ela merece. Muito bem, eu vejo que a sua situação é delicada nesse momento, que você está aí passando também por um processo eleitoral, você é candidato pelo PRB, né, que é o número 10, e você já está com o seu pessoal na rua trabalhando. E existe aquelas dificuldades porque você enfrenta não só a questão das fofocas, das fake news, como também enfrenta dentro da própria administração municipal as fofocas provindas dos próprios funcionários. Você não pode esperar que todo funcionário que esteja na administração municipal seja favorável à sua reeleição. Então você está enfrentando dois campos difíceis, que é dentro da prefeitura e fora da prefeitura. Como é que você está administrando isso? Na verdade, a primeira coisa é a gente respeitar o poder de escolha das pessoas, né? Nós vivemos num país democrático, né? Não é que a pessoa trabalha na prefeitura, que ela tem que comungar com meus desejos e me apoiar. Então, primeiro, eu aprendi a respeitar isso. Segundo, para fora, né? O que acontece? A gente, por estar na prefeitura e por a candidatura ter ganhado uma proporção boa, estou sendo atacado violentamente, diariamente, todos os dias, né? Mas aí, a minha linha de pensamento, eu cheguei até onde eu estou hoje, com 2 eleições de vereador, com duas eleições de presidente da Câmara, sem ofender ninguém, sem atacar ninguém. Eu aprendi que a gente tem que divulgar as nossas propostas, né? A nossa maneira de fazer política, né? E assim eu estou concentrado, sem problema. Estou concentrado nisso e as coisas estão caminhando bem, a aceitação está muito boa, né? Estou muito animado com a possibilidade de ganhar a eleição, de virar prefeito de fato, né? Porque hoje eu estou prefeito por uma ordem judicial e se agora vencer a eleição e estamos trabalhando para isso, aí vai ser de fato. Me diz uma coisa, o que você diria então para esses funcionários, qual discurso você usaria para eles para poder fazer com que eles acreditassem no trabalho do Caramelo? Na verdade, para os funcionários e para toda a população, o que eu falo é o seguinte, né? A minha maneira de conduzir é de falar a verdade, sou um homem de diálogo, né? Sou servidor da CEMIG, fui servidor da prefeitura, trabalhei na iluminação pública, então entendo a importância do servidor. O quadro do servidor tem vários funcionários muito bons, como em qualquer lugar, tem aqueles também que não estão muito ligados à coisa, mas isso faz parte. Então, assim, o que eu falo para os funcionários é o seguinte: se eu continuar como prefeito, se for eleito, o nosso relacionamento vai ser aberto, franco, né? E eu sei, dentro das possibilidades, de tentar valorizar, inclusive, a questão de estrutura de trabalho, né? Que a prefeitura nada mais é que uma prestadora de serviço. Você fala de estrutura de trabalho e a gente lembra que o departamento, por exemplo, da parte da área da informática, ele é sucateado, o que é uma vergonha para Sete Lagoas, que inclusive naquela participação que você teve com a Frente Independente de Sete Lagoas, onde reuniu empresários da construção civil, eles reclamaram sobre a questão do LO, sobre a questão do sucateamento, e você mesmo disse e comprovou que recebeu. Você já tem alguma expectativa de mudar essa realidade? Na verdade, eu tenho que agradecer o pessoal da área de informática de Sete Lagoas, que são verdadeiros milagreiros, eles fazem milagres, porque pela condição de estrutura deles para trabalhar, assim, eles ainda fazem muita coisa. Sentei com eles, né? Eles elaboraram um projeto, o que eles acham que é o ideal para Sete Lagoas, né? Eu recebi, irmãos, e agora a gente está tentando viabilizar a parte financeira, que eu, como eu disse para eles, não adianta também eles colocar ali e eu não ter condição de cumprir. Então passei para a parte financeira, estou aguardando o retorno, mas se tiver condição a gente vai fazer aquilo. Se não, vamos sentar e ver o que pode ser adequado para colocar. Do jeito que está, não dá. Porque, não funciona. A cidade, né? A parte de informática contribui muito para a arrecadação do município, e a arrecadação do município, esse dinheiro tem que ser revertido para o nosso bem. Sete Lagoas, as pessoas estão, a autoestima de nós setelagoanos está muito baixa, a cidade está muito suja, muito feia, né? Então a gente tem que fazer esse trabalho, né, de recuperação da autoestima do setelagoano. Como? Limpando a cidade direitinho, tampando os buracos, cuidar dos pontos turísticos, né? Incentivar a vinda de empresas para dar emprego em Sete Lagoas, que é outra questão
crucial, de 10 pessoas que eu recebo na prefeitura, 9 pedindo emprego. Então a gente tem que abaixar os impostos, rever a questão de IPTU, outras coisas, né, outros impostos, para facilitar que a arrecadação aumente e a gente consiga dar mais emprego para o povo santo-lagoano. Você acabou de falar de IPTU e a gente está lembrando aqui de um fato que está acontecendo na cidade, infelizmente uma herança que recebeu do governo do Márcio Reinaldo enquanto prefeito. Nós temos aí no Fórum de Sete Lagoas depósitos judiciais originários de pessoas físicas e jurídicas que não concordaram com o valor que foi cobrado. Isso está na casa dos milhões e você herda uma dívida pesada na prefeitura precisando de dinheiro e esse dinheiro está lá. Logicamente, a gente sabe que parte de uma boa vontade do prefeito em querer assumir essa questão, em querer acertar com esses empresários junto com o judiciário. Você tem algum projeto para isso? Tem sim. Nós já procuramos, né, fomos lá na juíza, a princípio, porque hoje, se eu abrir negociação com os empresários, com os contribuintes, a gente e receber a menos, eu caio na renúncia de receita. E isso que, por sinal, é crime na lei de responsabilidade fiscal. São penalizados. Né? Claro. Então, com isso, o que a gente, né? A gente foi lá para o dia juíza para abrir a negociação, para a gente poder negociar com os empresários de Sete Lagoas, né, e os contribuintes que contribuíram, eles não querem deixar de contribuir, eles só querem preço justo. Então, eu acho que eles querem pagar, eu quero receber. Tem que entrar no denominador comum. Entrar no acordo para conversar, porque certo. Esse dinheiro está fazendo muita falta para a nossa cidade. Parou na verdade, né? Parou na verdade. Bom, vamos lá. Você teve aí hoje um encontro muito importante. Você teve aliás, você sempre tem alguns encontros importantes na prefeitura, porque aliás lá é a casa onde o povo procura, onde os empresários procuram, onde as pessoas procuram para soluções das suas demandas. E é só demanda. E você recebeu hoje uma casca grossa lá. Eu tive informações que você teve uma reunião com o pessoal do Camelódromo. Vou deixar aqui minha observação. Foi uma ideia infeliz do Márcio Reinaldo em tirar do local onde estava. No local atual que está, apesar que eu tenho amigos ali que tem barraca no Camelódromo, eles sabem da minha posição, ali está horrível. A cidade está feia, parece uma favela. Aquilo ali está aumentando e uma providência tem que ser tomada. Por outro lado, prefeito, a gente sabe que não podemos deixar aquelas pessoas também sem um local devido para poder continuar o trabalho delas. Afinal de contas, são anos e já faz parte da cultura da cidade, né? Vamos olhar por esse lado também. Como é que foi essa reunião? Tem alguma decisão? Tem, eu fiz um compromisso com eles, que eu disse para eles o seguinte, não dá mais para não atacar arrumar uma solução para aquilo ali. Né? Eles foram tirados, né, de um local e colocados em outro, com a promessa de dar uma estrutura melhor. Eu estava na Câmara com o vereador, inclusive intermediei para ligar água, para ligar energia, porque eles foram para lá sem isso. E aí eu disse para eles, eu como prefeito aqui agora, né, eleito, nós vamos resolver isso. Tenho conhecimento de 2 projetos. Tem um projeto para eles continuarem naquele local que eles estão, mas com a estrutura melhor, e de eles voltarem para onde é que eles foram retirados, com a estrutura melhor. O que eu disse para eles? Sendo feita uma nova estrutura no local, isso, né? Aquele espaço lá onde eles estavam pertence ao município? Não, é porque ali não, mas logo atrás, aquela área ali... Sim, na esquina. Isso, E aí o que eu disse para eles? Aquela área pertence ao município? Pertence. Aí o que eu disse para eles? Que eu até fiz um anteprojeto, que eu falei assim, eu não posso ir contra um anteprojeto meu. Claro. Criando ali o Parque Municipal dos Ferroviários. Tá? Correto. Foi aprovado, na época, com o prefeito Márcio Reinaldo. Eu falei que meu pai é ex-ferroviário, o pai dele era ex-ferroviário, né? Meus tios, meu avô são ferroviários. E aí, eu falei, é uma grande oportunidade de fazer uma homenagem a essas pessoas que contribuíram tanto para o desenvolvimento de Sete Lagoas e resolver o problema, né? E o Márcio, né, prometeu, como eu era oposição, ele ficou meio assim, não fez, né? E agora eu acho que eu vou ter essa oportunidade. Aí, o que é? Aí nós vamos utilizar aquela área ali, vai colocar tipo os vagões, os galpões da rede, e vai ter a área de alimentação. Né? Interessante. Então a ideia é boa. Só que agora eu falei com eles, a ideia é boa e eu quero. Agora tem que olhar a viabilidade. Certo. Quanto que vai custar isso? Se eu tenho, como é que nós vamos buscar? Mas eu disse para eles o seguinte, estando prefeito aqui, nós vamos atacar isso e nós vamos resolver. E podem ficar tranquilo que enquanto não resolver e não tiver uma condição, um negócio assim, eu não vou mexer com vocês. Porque afinal de contas, com toda dificuldade, vocês estão trabalhando,
faz um trabalho, né, as pessoas que vão ali, né, alimentar e participar, comer as coisas. Então eu não vou. Faz parte da cultura eu não vou tirá-los, né? Pois é, mas eu acredito, e eu posso te dizer por experiência que eu tenho em vários estados, no estado do Paraná, no estado de São Paulo e até em Brasília, que eu conheço muitas cidades satélites de Brasília, existem camelódromos muito bem programados, projetados, e eu acho que é possível Sete Lagoas passar por essa sistemática também. O que você me diz? Sim, acho que é solução, né? Ela não é difícil, não. Eu só falei assim com eles, eu não gosto de prometer coisas que eu não vou cumprir. Então, por exemplo, eu não posso falar, a minha ideia é fazer esse projeto aqui do Parque Municipal dos Ferroviários do jeito que está projetado. Mas se não for possível economicamente, a gente vai buscar outra solução e nós vamos resolver. E outra coisa que aconteceu lá também é que existe um embate do pessoal de alimentação com o pessoal das barracas, né? Por exemplo, o pessoal das pizzas querem ficar no entorno, né, na frente, porque as pessoas de madrugada param, né, assim, e no projeto eles estão internos, e aí eles falam que vão fechar. Então, assim, tem um debate, até disse para eles, essa briga interna suas, né, eu vou dar... Resolvam entre vocês. Ou, né, tecnicamente, eu vou usar os técnicos da prefeitura aqui para resolver e eu vou desagradar alguém. Exato. É isso aí. Alguém vai sair prejudicado. Isso. Não vai sair prejudicado, mas vai sair não muito feliz. Não muito feliz. Mas isso acontece. Vamos lá, prefeito. Nós temos aí algumas situações que têm que ser resolvidas. A primeira, opinião sua. Você gosta de esporte, né? Muito. Futebol? Joguei futebol, Jogou futebol? Joguei futebol. Quando eu entrei na CEMIG, eu jogava no Santa Teresa em Belo Horizonte, na categoria de base. E aí eu passei na CEMIG, meu pai parou de pagar a passagem, me treinava e me entrar na CEMIG. Fiquei uns 3 meses com raiva dele, mas hoje eu acho que ele fez a decisão correta. Me diz uma coisa, o que você me fala do Democrata? Nós temos aí uma superestrutura herdada, feita pelo governo do estado, nós temos aí um Democrata agonizando, né? O que você me conta de história, o que você fala da direção, o que vai ser resolvido do Democrata? O Democrata, né, faz parte, um clube centenário, faz parte da nossa história. E tem o mais difícil, que é um estádio maravilhoso, um dos melhores do interior de Minas Gerais. O compromisso que eu fiz com o pessoal do Democrata foi o seguinte: da prefeitura, né? A prefeitura não tem, né? Nós estamos com uma situação econômica muito difícil, mas como prefeito a gente consegue intermediar a negociação com empresários, com as empresas de Sete Lagoas. E o que eu disse para eles é o seguinte: primeira coisa, você tem que ter renda. Então estamos abrindo a negociação com as pessoas que arremataram o Recanto de Jacaré, para a gente rever aquele terreno, pagar o empresário com terreno também, para ele não tomar prejuízo. Isso vai vir para o município vai fazer uma sessão de uso para o Democrata treinar os seus, né? Ter uma renda, né? Ter o clube, fazer festa, né? Arrecadar. E em contrapartida, o que o Democrata vai dar para o município? Tem que ter um projeto social, uma escolinha de futebol, outra coisa, para atender a comunidade daquela região. Nós sabemos então que agora, o Democrata, na sua visão, então terá apoio da administração. Terá. Porém, eu só farei isso se eu sentir firmeza na diretoria. Tem que ser uma diretoria séria, que me passe, né, segurança de ir atrás de empresas, de empresários, de fazer essa... A atual diretoria não te traz segurança? Na verdade, é porque não está muito seguro, entendeu? Não está muito solto. Eu prefiro, tem que ter mais gente, né? A pessoa que é, por exemplo, presidente... A parte mais técnica, uma coisa mais... Isso, uma coisa mais... que empresário, não ajuda se não tem confiança num projeto. Você tem que apresentar um projeto. Então você é a favor de um presidente mais técnico, por exemplo? Justamente. Que tenha condição da gente chegar no Ambev, no IVEC, e falar aqui, o nosso projeto Democrata é esse aqui. Coloque sua logomarca aqui. Eu cheguei a sugerir, inclusive, para a questão da direção do Democrata, falando para o senhor aqui, prefeito, que eles contratassem uma agência de propaganda especializada e com apoio aí da prefeitura, para poder adotar o sistema. Eu acho que está dentro da linha de pensamento seu, né? Por exemplo, uma pessoa que mexe com mídia, né, que sabe buscar recursos, é completamente diferente. Eu que não tenho qualificação nesse sentido, de chegar e pedir uma empresa. Se eu for com alguém, até a apresentação, né, o material do projeto, entendeu? É verdade. É verdade. Hoje o pessoal, né, a empresa, age muito com profissionalismo. Não ajuda para ajudar, não. Você tem que acreditar no projeto. Entendi. Prefeito, nós temos aí um problema sério na saúde. A dengue, eu tenho visto que seus caminhões aí, os carros da prefeitura estão trabalhando, a campanha está na rua,
mas ainda está cheio, está lotado os hospitais, a UPA, ou seja, é endêmico. O que o senhor me diz, prefeito? Ontem tive reunião na Secretaria de Saúde, saí muito assim, animado, né? Porque o índice está baixando muito. Para você ter ideia, a gente está esticando o horário, né, de funcionamento para atender as pessoas. Já vai reduzir, porque, por exemplo, tem lugar que estava assim, que teve atendimento. Com muito foco, né? Teve atendimento de 4 pessoas só. Entendi. Então, as pessoas vai continuar atendendo na UPA, nos municipais lá, mas os pós-saúde que estavam funcionando no horário estendido já vão retornar ao horário normal, porque, graças a Deus, reduziu muito o índice, né? Já está quase controlado. Quero agradecer a todos os funcionários da Secretaria de Saúde que envolvidos aqui. Que estão se empenhando, né? O Exército, a FUNASA, todos os órgãos, gente, que foi montado uma força-tarefa. E isso que dá orgulho, que dá vontade de continuar. Quando você vê que, quando chegou a notícia, né, da epidemia, a gente fica desesperado com a questão da saúde. Mas olha só, com pouco recurso, a situação da prefeitura em dificuldade, né? A gente uniu forças e, graças a Deus, conseguiu fazer a campanha. Já conseguimos fazer a campanha e já reduziu muito mesmo, né? Até perguntei, gente, vocês vão reduzir o horário mesmo? Vocês têm certeza, né? Como eu digo, né? Toda decisão do prefeito ali, eu tomo, né? É decisão política, mas eu tomo embasado na decisão, num parecer técnico. Entendi. Então, o pessoal da saúde, prefeito, reduziu tanto, pode diminuir aqui. Na UPA, não. Então, assim, a gente tem que acreditar nas pessoas que a gente trabalha. Bom, mas você falou que, né, realmente o pessoal aí da saúde está empenhado em auxiliar e dando a sua força para o trabalho que o prefeito solicita. Mas você também, prefeito, herdou uma situação difícil na área da saúde com atraso no pagamento de funcionários da área da saúde. Nós temos ali na UPA médicos, pelo menos até o momento em que eu havia conversado com eles, alguns meses atrás, insatisfeitos sem receber. Como é que você está contornando, ou se você contornou essa situação? Porque é a principal reclamação de quem cuida da saúde dos outros. Hoje, né, a gente tem um débito com ele só do 13º, o resto do salário está tudo... Foi acertado? Foi. Agora, a questão da classe médica é a seguinte, e a gente tem que agradecer também, são profissionais essenciais, né, funcionamento da saúde. Então, se eu pudesse ampliar o número de médicos da Alagoas, é uma luta que a gente vai ter, né? Quanto mais médicos tiver para atender, melhor a saúde fica, são, né, eles que têm condição técnica, né? E aí, o que acontece? Só que, por exemplo, nos postos de saúde, os postos estão faltando médico, porque eles preferem, né? O posto de saúde, a jornada é 8 horas, né? Você batendo aqui, tá dando um terremoto aí, você tá vendo, né? Desculpa. Os médicos... Daqui a pouco eles vão falar, o prefeito terremoto. Chegou e balançou. Vamos lá, prefeito. Eles preferem trabalhar em plantões, né? E ter outros empregos do que trabalhar nos postos de saúde. Então é um problema que tem que ser enfrentado. Que você enfrenta. Que eu vou ter que enfrentar. Inclusive nas cidades vizinhas, porque muitos desses médicos atendem as cidades vizinhas, né? E aí a pessoa vai no posto de saúde, não tem um médico, desce para o hospital municipal, e aí onde é que a pessoa demoraria 2, 3 horas, estão ficando 5, 6. Então é mais um problema. Então, na verdade, gente, em 40 dias, eu, assim, sentando naquela cadeira, eu percebi, eu tenho certeza de quais os problemas de Sete Lagoas, quais são as prioridades. Por isso que eu aceitei esse desafio. Onde você vai atacar, né? Eu aceitei esse desafio de colocar meu nome à prova. Se eu não tivesse certeza que daria para resolver esses problemas, eu não colocaria meu nome à prova, voltaria para a Câmara, onde é que eu tenho tudo planejado, tudo, claro, funcionando perfeitamente. Então eu coloquei o seguinte: aquilo que você disse aqui, na minha opinião, Sete Lagoas tem jeito, precisamos melhorar a governança, governar em parceria, acreditar nos empresários de Sete Lagoas, na ACI, no Síndico Comércio, na turma do Independente lá, né? Que eu tinha, trabalhar com alianças, né? Trabalhar com alianças, porque o objetivo nosso é o mesmo. Nós queremos melhorar a qualidade de vida, melhorar a autoestima do Sete Lagoano. Bom, prefeito, você tem aí algumas situações que você pode observar. Você conseguiu inaugurar o prédio da Câmara Municipal, né, há muito esperado, por sinal. Eu gostaria de cumprimentar o trabalho que vocês, vereadores, fizeram, um plenário bonito, um trabalho maravilhoso, parabéns. Apesar de estar inacabado, eu sei que você queria, né, que já entrasse para economizar aluguel, já conheço a história, mas me diz uma coisa, prefeito, nós temos um prédio que é uma vergonha da Prefeitura Municipal, vergonha se baseada até em cidades próximas, como Papagaios, por exemplo, que a estrutura é muito melhor.
E nós temos aqui hoje uma questão da rodoviária que está localizada numa avenida onde antigamente era rodovia, hoje não mais, porque rodoviária tem que ficar em rodovia, por isso chama rodoviária, né? Até pela passagem de outras linhas de ônibus que facilita. E você tem ali um prédio do lado que, se você mudasse a rodoviária dali para outro local, mais acessível e melhor para o Sete Lagoano, você teria ali um esqueleto, vamos dizer assim, de uma estrutura que você poderia fazer ali rapidamente, né? Uma nova administração municipal. O que você pensa sobre isso, prefeito? Eu acho a ideia excepcional, né? É muito boa mesmo, pela localização, perto da Câmara, já a estrutura que já está pronta, né? Que você só teria que adaptar. Então, assim, eu vou levar essa ideia para o pessoal técnico da prefeitura para avaliar isso aí. O que não dá é para a prefeitura continuar a estrutura da prefeitura que nós temos hoje, né? A prefeitura hoje, a gente deixa de arrecadar pela estrutura física, a condição de trabalho. E gasta-se muito, né, prefeito? Tem muito aluguel. Então, se você pegar, construir uma sede própria, diminuir esses aluguéis, vender os prédios que são próprios, e aí você vai concentrar tudo no local. O prefeito me perdoe, mas com o que pode ser arrecadado de vendas, por algumas pessoas haviam me dito, você consegue, com esse dinheiro, vendendo esses prédios que pertencem à prefeitura, que estão hoje alocados em várias partes, você consegue fazer uma estrutura de um centro administrativo, né? Tenho certeza disso. Então, é vontade política de resolver, encarar o problema, e ainda tem a questão da rodoviária, que igual você disse, normalmente as rodoviárias ficam na rodovia, a nossa tem que entrar dentro da cidade. Exatamente. Tumultua o trânsito, tem dificuldade, então assim... Parada, prefeito, inclusive de pessoas que vêm de outras cidades e param lá na 040, já teve caso de morte atravessando ali em frente ao Posto Três Poderes, palavra do pessoal do Posto Três Poderes. Então eu gostaria de te avisar que ali nem mesmo a cobertura para quem para ali de frente à rodovia não existe. Justamente, né? Então seria, se a gente conseguir colocar isso em prática, resolver duas coisas de uma vez só, né? Questão da rodoviária no local correto e da prefeitura, que, como você disse muito bem, o atual local que funciona é uma vergonha para a nossa cidade. Marcelo Sessan, inclusive, tinha um projeto que dizia que poderia ser em frente ao Posto Três Poderes, exatamente onde eu estou te falando, né? Você deve estar sabendo desse projeto que ele tinha. Não é à toa que o ex-prefeito, né, tem ainda essa credibilidade, porque era um homem visionário, né? É um homem visionário. Vamos lá. Você tem aí também uma mega estrutura que hoje tem alguns problemas porque está sucateada, que é o SAI. Por que eu digo mega estrutura? Pertence à cidade, você tem uma ET, Estação de Tratamento de Esgoto, sendo construída, e você tem uma ETA, Estação de Tratamento de Água pronta, com água do Rio das Velhas. Ou seja, é uma mega estrutura, foi dinheiro a fundo perdido, que agora também está construindo a ET. O SAI, primeira pergunta, se o SAI é viável. Segunda pergunta, se você vai privatizar o SAI ou se vai fazer uma parceria do SAI. Terceira, ainda dentro do SAI, causa buraco demais na cidade. Eu acho que você está passando problema de tapar buraco, porque o SAI não cobre. Vamos lá. Primeiro, o SAI é viável, é nosso, a gente tem que valorizar. O SAI é rentável, a gente tem que privatizar. Eu não sou contra a privatização, sou a favor de privatização quando a gente não dá conta de cuidar do que você tem. Se você não dá conta, você passa por alguma pessoa... Mas o SAI está sucateado. Não, ele está sucateado, mas sucateado e dá lucro, só para você ter ideia. O SAI é rentável, ele dá lucro. Na verdade, está faltando a gestão, investimento, né? Vou dar exemplo para você, e aí eu posso falar de cadeira, que é a minha área, a questão de energia. O maior insumo do SAI é energia. É energia? É energia, conta de luz. Por que gasta hoje em termos de energia lá? Você tem uma média? O SAI paga, até pelo financiamento que teve na época do governo Márcio Reinaldo, mais de R$1 milhão de fatura. Mais de R$1 milhão. Que paga a CEMIG? É muito. Então, por que todo esse valor? Porque primeiro ficou uma dívida muito alta, teve que fazer uma negociação, e o SAI tem muita bomba antiga, muita coisa que não é automatizado, muita coisa velha. Ou seja, é o tal do sacateamento. Isso. Então, é assim. Mas, por exemplo, isso tem mais ou menos uns 30 dias, eu estive na CEMIG, né? Conversando com a CEMIG tem uma empresa que chama Eficiência. Nós estamos fazendo um convênio com ela, porque a Eficiência vem, faz o trabalho de economia e depois leva só uma parte dessa parte que foi economizada. Então, sem investimento, a gente vai poder baixar essa conta de energia do SAI muito e poder fazer investimento em tecnologia, né? Nos profissionais, né? O SAI precisa de estruturação de funcionário também.
algumas áreas. Desculpa, gente. Você acredita, prefeito, que nesse sentido o SAI sendo viável, você pretende então, pelo que eu estou entendendo, se é questão administrativa e funcional, você vai fazer com que o SAI seja mais eficiente em seu maquinário, por exemplo? Né? E na verdade, o ex-presidente Arnaldo Nogueira certo. fez uma administração muito boa no SAI. Correto. Tendo que é rentável, a gente tem que falar, né, da César que é de César. E foi um dos lugares que nesse período eu quase não tive problema, que estava funcionando, certo, com renda. Correto. Mas ele mesmo, né, quando ele saiu, eu conversei com ele, ele falou, o que falta aqui é investimento nisso e tal. Então a primeira providência que eu fiz foi, por ter funcionário de CEMIG, procurar a CEMIG para fazer esse trabalho de economia para reverter esse dinheiro em investimento para o SAI melhorar. Entendi. Então, assim, a minha visão para o SAI é que o SAI é nossa, questão do buraco. O que acontece? Existe, na minha opinião, e tem que ser melhorado, uma falta de sintonia entre prefeitura e departamento de obra. De SAI, né? De SAI e a prefeitura, porque às vezes a prefeitura vem e faz um asfalto novinho, igual o ex-prefeito Marcelino fez em algumas ruas, e com uma semana o SAI vem e rasga a rua. Então, a gente tem que preparar a drenagem, né, das ruas. Entendi. Antes de asfaltar. Então, resumindo, tem que ser replanejado tudo isso, né? Tem que né? ter uma comunicação muito boa entre as áreas. Essa rua aqui e essa aqui. Vamos asfaltar essa, porque essa já tem drenagem. A gente colocar asfalto e voltar. Não, essa aqui precisa muito, mas não tem drenagem. Você falou do Mazenaldo, ele também teve os seus acertos, né? E foram muitos os acertos do Mazenaldo. A gente sabe que toda essa tubulação que passa pela cidade foi no governo dele. É verdade. Eu aprendi a valorizar o seguinte: quando a pessoa faz uma coisa boa, independente de ideologia, de disputa eleitoral, né, a gente tem que valorizar. Por exemplo, no debate lá que eu tive lá, eu valorizei e sempre falo que o ex-prefeito Ronaldo Calabrava que criou a guarda municipal, o método dele, não pode tirar, entendeu? É assim, né? E assim como quando eu não estiver lá mais, o prédio da Câmara é método da minha administração e institucionalmente. Então, assim, a gente tem que parar de pensar no individual, pensar no coletivo, pensar no bem da nossa cidade. Perfeitamente. Vamos pular de assunto, vamos partir agora, prefeito, para turismo. Turismo é uma indústria sem chaminé, como diria aí o empresário e comerciante Carnot Guedes, mestre Carnot Guedes em administração. Grande pessoa. Pois é, o Carnot sempre falou sobre a indústria sem chaminé, sobre a grandeza de Sete Lagoas, chegou a investir em placas alusivas aos pontos turísticos da cidade na estrada, algo que eu acho que você nem sabe, mas foi do bolso da faculdade cenicista quando ele atuava como seu diretor. E nós vimos aí algumas situações que podem ser resolvidas a curto prazo. Por exemplo, nós não temos um portal para subir na Serra de Santa Helena, nós temos ali um CAT ineficiente que poderia ser mais eficiente para o turista que chega. Nós temos uma ilha do Melito que você passa ali, está mais fechado do que aberto, e quando está aberto você não sabe o que está acontecendo lá dentro. Você tem uma Serra de Santa Helena maravilhosa, onde você não tem ali um tabrado para as pessoas fazerem a observação da serra. Se você descer ali naquela cascata da serra, provavelmente que talvez conforme o horário você não volta. Até crimes tenham ocorrido. Falta de segurança, falta de estrutura turística, falta de visão, e nos últimos anos isso vem trazendo para Sete Lagoas somente uma péssima visão de uma cidade tão linda, tão maravilhosa. Me fala aí, prefeito. E falta uma jardineira também para o pessoal dar uma volta na cidade, que isso aí é baratinho, né? Concordo com tudo que você falou. E o seguinte, na verdade, toda cidade que é turística, né, as pessoas da cidade é que fazem o turismo desenvolver. Claro. Então, primeiro a coisa, na minha opinião, a gente tem que desenvolver um turismo interno. Fazer as pessoas daqui conhecerem as belezas daqui e valorizarem para divulgar isso. Para isso, as pessoas fazerem isso, tem que estar em condição das pessoas poderem falar isso. Lógico, né? Lógico. Então a gente tem que arrumar, em parceria com a iniciativa privada, colocar o CAT, por exemplo. Eu cheguei na prefeitura, fiquei abismado do CAT não funcionar no final de semana. É uma piada, não é absurdo, não, é uma piada. Né? Então, porque, aliás, turismo tem que funcionar fim de semana. Então, o que acontece? A gente tem que desenvolver que eu escuto desde criança, Sete Lagoas é turismo, mas na prática não se coloca em prática esse desejo. Então, na minha opinião, com um pé no chão, com cautela, a prioridade é resgatar a Serra de Santa Helena. Então, vamos investir lá, fazer uma parceria público-privada, dar a condição das pessoas lá, o pessoal que pratica esporte, a rampa e tal. Pô, resolver o problema da serra. Convida as pessoas para conhecerem. Então, assim, depois, tem que mexer na Lagoa Paulino, Parque Náutico da Boa Vista,
Entendeu? Então a gente tem que caminhar com isso aí. Eu não sou da área de turismo, mas acredito nas pessoas que estão aqui, que conhecem, que falam que tem esse potencial. Então a gente tem que desenvolver, inclusive com as pessoas. Não pode falar em turismo sem conversar com a Lourdinha Turismo. Sem dúvida nenhuma. Não pode falar em turismo sem conversar com Aliás, eu até diria, aproveitando aqui, prefeito, a Lourdinha, da Lourdinha Turismo, é um ícone em Sete Lagoas nessa área. O que ela tem investido, o que tem trabalhado, e eu até vejo, né, que é uma pessoa que poderia ter tido alguma chance e até hoje não teve chance. E aí, né? Você pode ter certeza que eu disse para ela, né? Eu falei assim, Lourdinha, essa questão de trabalhar na prefeitura e não trabalhar é um negócio muito complicado, que eu tenho que enxugar a folha, tem muita coisa. Claro. Então eu falei, mas que você vai ter participação na minha parte de turismo, com suas ideias, com suas sugestões, com as suas críticas, você pode ter certeza. A gente tem, Sete Lagoas, tem que ouvir, né, prefeito? Nós temos em todas as áreas, graças a Deus, várias pessoas mestres, né? A Lourdinha, pela a dedicação, você vê que ela luta quantos anos sozinha nesse trabalho aí. Então, assim, divulgando Sete Lagoas. Então, a gente, né, como está no poder público, tem que valorizar essas pessoas. Não tem como não valorizar. Chegou o momento dessas pessoas serem valorizadas. Disse para ela, né, em reunião, que eu estive numa casa, ela estava. Pode ter certeza que na questão do turismo vai acontecer a sua participação. Importante. Não sei te falar agora, mas inclusive nessa reunião ela me deu umas informações para você ter ideia do tanto que ela participa. Certo. Nós estamos terminando, está listando a questão do Memorial Zacarias. Certo. Né? Ela ligada a que, aliás, veja bem, me permita aí, você falou uma coisa muito interessante, prefeito. Nós temos aqui a cidade vizinha nossa aqui de Caetanópolis, onde eles fazem um trabalho extraordinário com Clara Nunes. Nós temos o Zacarias, que é um ícone inesquecível da nossa infância, e, no entanto, até hoje não se vê nada grandioso à altura do Zacarias. Então, e aí, né, caiu comigo lá essa questão do memorial. Maranhão, dediquei muitos dias a esse projeto, conversando com o pessoal da prefeitura e no estado, porque aconteceu erros, entendeu? E graças a Deus estamos muito próximos de fazer. E aí ela me passou a notícia da família, né? Que a família está meio chateada por causa do local. Então você falou assim, vamos fazer o seguinte, não dá para voltar mais atrás, porque tem emenda, tem um projeto. Se a gente perder isso aqui, a gente começa do zero. Claro. Nós vamos fazer isso lá, onde é que está designado, mas a gente... E onde está designado, prefeito? Vai ser lá no Casarão, né? No Casarão. E a ideia é levar para o CAT. Entendi. Entendeu? Então eu falei, só que para mudar agora volta para o zero. Eu falei, não vão voltar para o zero, vamos fazer. Perfeito. Não tem importância ter... É até bom ter 2 lugares no Zacarias, né? É assim que a nossa cidade vizinha fez, e a gente não tem que ir longe não, né? Se está funcionando tão bem aqui na nossa cidade vizinha, por que não fazemos na nossa cidade? Tem que dar às pessoas oportunidades de desenvolver. É uma pessoa que leva, né, o Zacarias, o nome dele, levou para o mundo inteiro, né? Então a gente tem que aproveitar uma personalidade igual a dele para valorizar, reconhecer o trabalho da pessoa. Fica aí uma ideia para terminar nessa parte aí, prefeito, sobre essa questão do Zacarias. Eu sempre pensei isso, porque eu vi isso lá fora. Eu vi no estado do Paraná, que pode ser aplicado aqui. Não é novidade, mas a gente tem que falar. Sobre o Zacarias, por que não criar um festival de vários teatros na cidade durante uma semana, em vários pontos, só teatro, valorizando o teatro humor, tá? Teatro humor. Por que não criar isso aqui em Sete Lagoas? Ao mesmo tempo acontecendo em vários locais, convidar aí o Brasil inteiro, eu tenho certeza que todo mundo vai participar. Quando teve aquela, né, aconteceu a virada cultural, seria tipo uma virada cultural em homenagem a Zacarias, né? Mas seria uma virada cultural de humor na cidade. Vamos fazer as pessoas rir, sorrir, se alegrar. Mais uma ótima sugestão, tá? Muito boa mesmo, né? Que vamos levar lá para o pessoal da área da cultura, o pessoal desenvolver lá, que também tem bons profissionais, mas a ideia é muito boa. Perfeito. Prefeito, nós temos aí uma série de assuntos, mas também o tempo é curto, né? Sobre todos esses assuntos que eu falei, antes nós partimos para o envelope, para quem você tira ou não tira do envelope, eu gostaria de saber se você tem algum outro assunto em específico que você gostaria de abordar. Por exemplo, antes de você iniciar, eu gostaria de falar, campanha política, está tendo muita dificuldade, muita fake news, como é que está? A campanha política é o seguinte, né? Primeiro, tempo curto, né? Nós estamos participando de uma maratona, né? Para você ter ideia, né? Eu saio de casa às 6h30, 7 horas da manhã, tem que passar na prefeitura, trabalhar e fazer a campanha, então volto meia-noite, né? Uma média de 5, 6, 7 reuniões por dia.
Eu, né, estou muito chateado com a questão do fake news, né, toma conta, né, interfere muito na reunião, na campanha, né? Campanha. Por exemplo, a questão, né, da minha impugnação como candidato, que não é verdade, já foi definido. E agora tem uma nova circulando aí relacionada ao fato de que o ministro, me parece que o Celso de Mello havia dado o Fachin, sobre a questão do retorno do Duílio. Estão dizendo que essa eleição vai ser cancelada. Tem esse negócio. Então, assim, o que eu faço? A gente tem que punir na vida, você ter foco. Então, o foco agora, né, cuidando da prefeitura e na disputa, fazer campanha, levando as ideias, levando o que eu já fiz, né? A gente, parando de fazer campanha, você até faz uma reflexão, por exemplo, ninguém vai tirar de mim. Quem acabou com a verba indenizatória na Câmara foi um projeto meu, né? Quem acabou com voto secreto na Câmara foi um projeto meu. Perfeito, né? Que bom. Então, então a gente vai desenvolvendo. Quem fez um anteprojeto e aprovou a lei, agora assinei a lei do fundo da cultura, foi eu, da lei de incentivo à cultura, foi eu. Então tem algumas coisas que é só a gente levar. Que fica a marca, fica né? a marca e você tem que divulgar essas coisas que muita gente não sabe. Então levar isso aí. Porque a eleição nada mais gente, que é avaliar como é que a prefeitura, o prefeito, ele é na prefeitura o que ele é na vida, entendeu? Se eu for mal pagador aqui fora da prefeitura, quando eu for prefeitura eu vou ser também. Se eu sou mal educado aqui fora da prefeitura, na prefeitura eu vou ser também. Então, se eu sou organizado fora da prefeitura, eu vou ser organizado lá também. É só as pessoas avaliarem, né, o perfil de cada, como é que é o dia a dia, perguntar quem já trabalhou com aquele determinado candidato, como é que ele trata. É isso, né? Então, conhecer a pessoa. É isso. Porque está em jogo, né? O controle, né, da nossa cidade daqui de hoje até 1 ano e meio. Exato. Então isso parece pouco e é mesmo, mas pesa, né, mas pode fazer um estrago maior na nossa cidade, ok? Com certeza. Prefeito, finalmente eu lembrei de um fato aqui que o senhor não pode deixar de falar. Enquanto o governo Bolsonaro está tentando acabar com os pardais no Brasil, parece que existe uma gaiola querendo trazer todos os pardais para Sete Lagoas, fora os que já temos aqui. Eu estou falando dos pardais de multa. E eu já fui multado várias vezes, prefeito. O cofre da prefeitura já ficou bem gordinho já com algumas multas que eu paguei. O senhor já foi multado? Já. Já foi também? Já. Me fala aí se é coincidência. Eu fui multado. Onde foi? Fui multado perto da estação ali, né? Meu Deus. Então nós estamos iguais. O que acontece, gente, é o seguinte. E as pessoas tiram os radares, então assim, eu penso o seguinte. A gente tem uma responsabilidade muito grande, existe um contrato com a empresa, tem a questão, e é o seguinte, qual é o meu medo? De retirar um radar de algum lugar e acontecer um acidente fatal, por exemplo, que esse radar poderia impedir. Só que tem alguns, esse específico, por exemplo, da Praça da Estação, que na minha opinião não tem risco de morte nenhuma, né? Então ali eu já pedi à Secretaria de Trânsito para fazer uma mudança ali. Entendi. Ali, se eu for prefeito, aqui, estou dando a palavra, quem me conhece sabe que quando eu prometo eu cumpro, aquele ali não vai ficar. Sendo eleito agora? Não vai ficar. Entendi. Alguma pode fazer uma levada, aí a decisão técnica não é minha, da área de trânsito. Existem levados interessantes, entendeu? né? Agora, tem alguns, né? Por exemplo, na perimetral, que é importante. E é perigoso realmente. Não tem morte. É verdade. Então, assim, é verdade. Eu, como prefeito, agora eu mudei de ramo, estou lá na prefeitura, a arrecadação é importante. Mas eu não quero arrecadação desse jeito, tomando com sacrifício, né? Não, é importante, né? É igualzinho a questão do IPTU. O IPTU, na minha opinião, grave o que eu estou te falando, se eu for eleito, a gente fazendo um preço justo do IPTU, a arrecadação vai aumentar. Sem dúvida, certeza disso. Sem dúvida. Prefeito, alguma outra parte que eu não abordei que o senhor gostaria de falar? Não, acho que foi bem abordado, bem esclarecedora. Quero, mais uma vez, agradecer a oportunidade. Porque Sete Lagoas tem jeito. Sete Lagoas tem jeito, eu acredito. Sei quais os problemas de Sete Lagoas e pode ter certeza que, se eleito for, farei o melhor possível. Primeiro dia, o último do meu mandato, colocar Sete Lagoas no lugar que ela merece. Bom, prefeito, agora nós temos aqui as pessoas que nunca viram ainda no nosso programa, tá vendo aí alguns envelopes amarelos aqui em cima e outros pretos. A situação é o seguinte: nesses envelopes amarelos nós temos aqui nome ou de pessoas ou de cidade, ou algum nome específico, e ele vai ter que verificar e ver se vai tirar ou não do envelope. Se ele tirar do envelope, ele vai tirar e vai falar
né, porque é positivo, ele vai explicar. Se não tirar, e vai conservar, eu vou ficar aqui, e no final a gente fala sobre esse envelope que ele não tirou. Okay. E do lado de cá, no final, nós temos aqui 5, 1, 2, 3, 4, 5, que representa os seus 5 adversários políticos. Aleatoriamente, você vai tirar um deles e você vai falar sobre essa pessoa que você tirou. Então vamos começar? Vamos lá. Envelope amarelo, tirou o 7. Vamos ver o que é. Se ele tira do envelope ou não tira do envelope. Tira ou não tira? Nossa Senhora. Se não tira, guarda, a gente fala depois. Então tá. O negócio aqui foi bravo. Esse Nossa Senhora seu aí foi bravo. Deixa aqui do lado. Vamos lá, próximo então. Tá tirando no envelope número 6. Também não? Vai, prefeito. Vamos lá então. Não tira um segundo. Já estou curioso. Vamos lá. Mais um envelope número 5. Você está fazendo em ordem regressiva. Vamos lá. Tiro. Tira? Vamos ver. Quem que você tirou? Jesus. Ah, Jesus. Sem ele, né? E não tira, não. Já pensou se a minha mãe, Dona Arlete, que deve estar me vendo, me ouvindo lá, e escuta, vê, assiste, vê, não fala um negócio assim, eu não entro em casa. Na verdade, né, na vida, né? Sem Jesus, a gente não consegue nada, a gente tem que colocar Deus, Jesus na frente de tudo, né? Eu acredito muito nele e sempre coloco na frente de qualquer coisa que eu faço na vida. Isso é importante. Vamos lá, mais um envelope. Vamos ver quem que está aí nesse envelope. Vai lá. Tira ou não tira? Não? Vai, prefeito, vamos lá. Vamos ver o que é. Já tem 3 aqui para você comentar. Envelope número 3. Vamos ver. Tiro. Tira. O que é? Não, mas peraí, deixa eu pensar no negócio aqui. Acho que eu pensei errado, né? Se eu concordo, eu tiro. Se você concorda, você tira. Se você não concorda, você não tira. Não tiro. Mas hoje vamos lá. Prefeito, já são 4 envelopes que você não tira. Nós temos curiosidade para saber por que você não tira. Vamos lá, mais um. Tiro. Tira? Tiro. Quem que é? Doutora Afrânia Velar. Doutora Afrânia Velar. Por que você tira o doutor Afrânia Velar? Doutora Afrânia Velar, para mim, é um ícone da política de Sete Lagoas, né? Um homem visionário que várias coisas positivas que na cidade aconteceu na época dele. Um homem sábio, educado, que sabia conduzir com poucos, né? Um modelo? Um modelo. Um homem que eu convivi muito pouco com ele, mas o pouco que eu convivi e sabendo a história dele, eu tenho como um grande admirador, sou grande admirador do Dr. Afrânia Velar. Ele seria uma referência para você? Muito, muito. A maneira, né? É minha irmã, trabalhou no prefeitura na época dele, me contou várias passagens dele, né? Da tranquilidade para decidir, da maneira educada de conduzir as coisas. Então, assim, me espelho muito nele. Muito bem, vamos lá para o último envelope, então, número 1. Até agora ele tirou do envelope 2. Vamos ver esse outro. Tira do envelope? Tira. Quem que seria? Maroca. Maroca, ex-prefeito Maroca de Sete Lagoas. Fala por quê? Porque, primeiro, que é uma pessoa acima da média, um gentleman, né? Pessoa educada, prestativa. E se eu estou sentado aqui agora, hoje, como prefeito, eu devo muito a essa pessoa aqui. Foi Maroca que me deu a primeira oportunidade, né, na vida pública, de trabalhar na área de iluminação pública, me deu autonomia para trabalhar. E ali começou meu trabalho, né, de ser reconhecido e ter a oportunidade de virar vereador, ser reeleito vereador, presidente da Câmara e agora estar como prefeito. É uma pessoa que eu admiro muito, meu amigo particular e é uma pessoa, você vê que quando prefeito, né, foi massacrado, mas passada a situação dele, anda na rua de cabeça erguida, tranquilo. E todo mundo gosta dele, né? Ninguém, você pode reparar, até as pessoas, todo mundo gosta dele. É uma pessoa sensacional. Agora vamos então, você tirou 3, agora vamos ver o que você não tirou. Nós temos 4 aqui para você explicar. Deixa eu ver esse primeiro aqui. Quem que você não tira do envelope? Corrupção. Não tem como, né? É um mal, né, que destrói qualquer nação, né? Graças a Deus mesmo. Nesse momento, nosso país, né, a onda anticorrupção está muito grande, vem evoluindo muito, né? Então, graças a Deus, a gente não está no patamar que a gente gosta, mas está evoluindo. Corrupção, gente, é assim, quando eu penso que isso, né, você tira
um prato de comida de uma pessoa, um emprego, né? Que atrapalha tantas pessoas que precisam, né? Então, assim, na verdade, dá muita raiva, né, quando a gente vê noticiário, e a gente que trabalha no poder tem que ter muito cuidado, inclusive nas escolhas das pessoas, para que não aconteça isso. Entendi. Vamos pôr então para o próximo envelope que você não tira. Deixa eu ver para quem você não tira do envelope. Venezuela, Maduro, presidente da Venezuela. Ditadura, né? Ditador, perseguidor, né? Então, assim, eu acho que a forma de fazer política, né, gente, já passou a época, né? Hoje a melhor coisa é a democracia, ter divergência, né? Ter oposição, né? Comungar, né? Ter uma disputa de ideologias, de negócio, mas que com lealdade, então, assim, sem massacrar, né? Nada com massacre. Você vê que o povo está sofrido, né? O povo desesperado. Graças a Deus, né? Torço muito para que lá acabe o mais rápido possível. Mas graças a Deus nós não passamos por isso aqui nesse momento. Graças a Deus. Muito bem, vamos lá então. Mais um que você não tirou do envelope. Até agora, de certa forma, até justificável, hein? Vamos lá. Bolsonaro, você não tira Bolsonaro do envelope, por quê? O Bolsonaro vai esclarecer muito bem. O Bolsonaro, eu não apoiei, mas achei muito importante a mudança. Ele, depois de eleito, torço muito para que ele faça um bom governo. Acho ele, apesar de uma linha de fazer política diferente da minha, mas bem intencionado. Mas por que eu não tirei nesse momento? Correto. Assim, correto. É por causa da reforma da Previdência. Da forma que está sendo, que eu estou lendo, né? Você não concorda? Eu não concordo, porque eu acho que está prejudicando alguns setores, né? E eu não concordo de jeito nenhum. E a Previdência, gente, o que acontece? É o prêmio, né, para quem trabalhou a vida inteira. Então, o trabalhador sofre, né, para conseguir, né, aposentar e ter uma tranquilidade para terminar a vida. Então, assim, eu sou a favor da reforma da Previdência. Não tem como continuar do jeito que está. Senão o país. Senão o país não acaba de quebrar. Mas né? Na forma que está sendo conduzida, nesse momento eu não concordo. Então, nesse momento eu não tiro para ele. Mas o respeito muito, torço muito para que faça um bom governo, porque é importante. E algumas ações que ele faz, eu concordo com ele, de ter um pulso firme, de ser duro. Precisava de alguém nesse sentido também. Perfeito. Vamos lá então para o último envelope que você não tira. Deixa eu ver quem que é. Você não tira para liberação das armas. É outra questão que é assim, entendendo o raciocínio de quem defende, mas eu na minha criação, Maran, me traz a arma, me lembra muito violência, entendeu? Eu não sei porquê, não sei se foi criação do nosso bairro aqui, nós fomos criados aqui na rua, tranquilidade, jogando bola, jogando futebol na rua, lutando kung fu, né? Parceria muito, assim, muito saudável. Então a questão da arma me traz assim a questão de violência e tal, assim. Então por isso que eu não tirei. Muito bem, vamos lá agora então para os envelopes negros. Veja bem, foram embaralhados. Lembrando que aqui está o nome dos seus 5 adversários políticos, pode ser qualquer um, né, que você vai tirar, e apenas um que você vai tirar e vai falar sobre ele. Pode escolher. Emílio. É o destino. Vamos lá. Emílio. Vamos falar sobre Emílio. Emílio é uma pessoa que eu conheço, né, desde novo, morador aqui, frequentador do bairro Boa Vista também. É filho, né, de um grande líder político de Sete Lagoas, Sérgio Emílio, ao qual eu respeito. O respeito tanto que denominei, né, ao Parque Náutico, né, do Boa Vista, o nome dele, né. Meu adversário político, mas que comigo nunca me desrespeitou, ele não. O Emílio não. Algumas pessoas ligadas a ele, sim, né, me atacam há muito tempo, né. Mas também eu acho que deve acontecer também do meu lado, pessoas que me apoiam, que ele também não deve ficar satisfeito. Uma pessoa que eu respeito muito, disse para ele e para todos os candidatos lá no debate que, né, estou trabalhando muito para ser eleito, quero colocar Sete Lagoas no lugar que ela merece, mas se não for, retornarei para a presidência da Câmara e serei um parceiro, porque eu quero o bem de Sete Lagoas. A partir de dia 2, a hora que confirmar quem ganhou a eleição, eu sou Sete Lagoas. Se eu for eleito,
com as minhas ideias, com a minha vontade de fazer o melhor. Se não for ele, se for Emílio, ele pode contar com um parceiro na Câmara, com o presidente da Câmara, com o vereador, no que for que eu entender que é bom para a cidade, votarei com ele, com o maior prazer, farei elogios. Se ele mandar alguma coisa que eu não concorde, votarei com. Você vai responder, 7 de agosto tem jeito. 7 de agosto tem jeito. Tá certo, então. Bom, a sua despedida para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, aqui nos estúdios, diretamente dos estúdios do Primeira Linha Web Rádio. É com você. Primeira coisa, queria pedir desculpa, né, pela tosse aí, então uma gripe pesada. Peço desculpa. Queria agradecer muito a oportunidade, né, de participar aqui da Web Rádio Primeira Linha, de esclarecer as pessoas, a importância, né, da imprensa. Quero agradecer por você levar a informação e falar com todos os ouvintes isso, né, que estou disputando a eleição, não estou disputando uma guerra, né, é um debate de ideias. Né, acredito, né, que eu tenho condições técnicas e de moral para levar Sete Lagoas para o lugar que ela merece. Se for eleito, dedicarei do primeiro dia ao último o melhor possível para colocar Sete Lagoas no lugar que ela merece. Mas, se não for, eu voltarei para a Câmara como vereador, como presidente da Câmara, e continuarei a fazer o melhor para a nossa cidade. Porque independente de quem estiver nos poder, o objetivo nosso é o mesmo, de colocar Sete Lagoas com a qualidade de vida, melhorar a autoestima das pessoas. Mas, avaliando, peço que vocês avaliarem o trabalho que eu e o pastor Alcides fizemos e que no dia 2 todo mundo vote 10 e confirme. Muito bem, prefeito. Eu queria desde já então agradecer também em nome aqui da direção do Primeira Linha Web Rádio, agradecer a sua gentileza, sabendo que seu espaço foi curto, mas você abriu espaço para estar aqui conosco. Muito obrigado, boa sorte e um agradecimento especial a todos vocês que foram até o final aí ouvindo a mais uma entrevista sobre as eleições 2019 na cidade de Sete Lagoas. Fiquem com Deus, forte abraço, porque, como sempre digo, né, vamos em frente, porque o Brasil precisa da gente.